Larissa, a gente está atrás de entender, e eu sei que você já mandou aqui, que está procurando junto à Fazenda, qual vai ser o aumento da alíquota diante de tantas isenções que você identificou nesse texto, né? E aí, boa tarde para vocês, para todo mundo que está em casa também acompanha a gente. Entra um cálculo que estão me dizendo que é muito difícil de fazer. A gente vem acompanhando, né, Tainá, desde sempre, eu ouso dizer, essa questão da reforma tributária, mas muito mais nesses últimos dias, quando o texto é colocado de fato para ser votado e começou a análise já, né, eu estou vendo aqui pelo portal da Câmara dos Deputados, também começou a análise de fato, tentaram adiar a votação, mas parece que hoje começa. Se termina, é outra história. Mas há muitas brigas de incluir ou tirar do aquele imposto do pecado, da sobretaxação, alguns itens, e no fim das contas, o que sempre disse o Ministério da Fazenda, o próprio grupo de trabalho e o presidente da Câmara, Arthur Lira, é que a alíquota geral dos impostos com a reforma, que hoje está em 26,5% mais ou menos, não pode ultrapassar e chegar a 27%. E por que eu estou falando dessa diferença de meio ponto percentual? Porque há cálculo sendo feito em todos os momentos, inclusive me disseram que Lira pediu um cálculo dos técnicos da Câmara para entender se adiciona a carne na isenção fiscal, o quanto isso vai mexer nessa alíquota. A FPA e alguma associação de alimentos me mandou também, estão dizendo que aumentaria só 0,18, 0,2 nessa alíquota. Mas as contas do Ministério da Fazenda fala de 0,58, 0,60. O que isso significa? Que pelas contas da Fazenda passaria do 27% a taxa, né, dos impostos em gerais, do consumo na reforma tributária, chegando ao maior do mundo. Com 26,5% já é um dos maiores do mundo. E como isso também fica ruim, né? Esse carimbo de maior taxação. O Brasil é o país que se desconta, que se paga mais impostos. Por isso, essa guerra toda. E tem sido a briga dos lobbies. Até agora, pelo relatório que foi apresentado, o que a gente viu que quem venceu nessa briga como um todo foi o setor das farmácias, né? Das indústrias farmacêuticas. Ontem, e a Tainá trouxe isso pra gente, a discussão ali era de isentar, ou melhor, diminuir a taxa em 60% de alguns medicamentos mais populares. E hoje, quando eu fui conversar com as farmacêuticas, até para entender o que tinha mudado, mas isso já estava de previsão ontem, o que me pontuaram? E tá isso claro no texto, que todos os medicamentos terão algum tipo de isenção. Alguns 60%, a maioria deles, e aí tem, obviamente, tratamento para câncer, vacina, que é muito importante, isento como um todo. E aí é muita coisa. Antes, as farmacêuticas estavam dizendo que eram quase 500 medicamentos que teriam que pagar imposto geral, a carga toda. Se você tira todos esses medicamentos, o quanto que isso vai abalar na tarifa geral? O quanto vai aumentar o imposto para todo mundo? E é por isso que essa discussão acontece nesse momento. Dá pra gente finalizar dizendo que nessa briga entre carne, indústria farmacêutica, embutidos, quem saiu vitorioso nesse relatório de agora, por enquanto, é o setor das farmácias. Mas há, sim, muita expectativa dessa derrota para o governo, entre aspas, se caso colocarem as carnes na isenção da cesta básica.